Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Bacarella. Já comece se inscrevendo e ativando o sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá legal? E vamos embora! Hoje eu queria comentar com você algo de muito relevante, assim, na verdade, né? Trazer aqui um aspecto da vida humana que precisa ser levado necessariamente em consideração e por vezes é esquecido. Por vezes é, assim, realmente esquecido. Que é o fato de que, mais do que uma força física, e atualmente nós vemos uma cultura que favorece muito mais a força física do que a força interior, do tipo o sujeito que, eu me lembro de alguns anos atrás, um amigo em comum, né, que nós temos aqui, né, meu bem, ele, fazendo uma palestra dentro de um grupo de jovens, ele dizia o seguinte, né, tá aqui o sujeito, vem para a igreja, e aí a gente diz para ele se ajoelhar diante de Jesus, ele não se ajoelha diante de Jesus, diz que está muito cansado, que vai doer, fica muito tempo de joelhos, reclama porque passa 30 minutos de joelho diante de Jesus, mas lá na academia está puxando ferro e não sei o que, ou seja, há uma resistência física pelo físico, mas não há uma resistência interior por aquelas coisas que são muito mais nobres e importantes, que é a realidade interior, ok? Que é a vida superior nesse sentido, né? Que é a vida do espírito, percebe? Veja, é evidente que existe uma superioridade entre aquilo que é virtude para a vida espiritual, para a vida do espírito, do que aquilo que é uma aparência de virtude para a manutenção da vida física, da vida biológica. Presta atenção aqui no seguinte, veja, ninguém vai dizer que uma pessoa que cuida da saúde, que vai ao médico, que de fato cuida de, né, colocar ali, ter os seus exames em dia e etc, é uma pessoa maluca, uma pessoa doida, uma pessoa que está fora da realidade. Mas, pelo contrário, você vai olhar para uma pessoa dessa e dizer, cara, você tem que fazer isso. Tá claro, como é que você não cuida do teu corpo? Puxa vida, né? Precisa cuidar da saúde, é importante, né? É importante saber se você não está com nenhuma doença, se o sangue está legal, se o coração está batendo legal, se o pulmão está agindo bem, se o cérebro está com os neurônios em dia, se os hormônios estão legais, como é que está a tireoide, né? São coisas que são relevantes. É importante de saber tudo isso aqui. Só que veja bem, é engraçado como ninguém acha maluco quando uma pessoa diz que não reza, por exemplo. Tipo, como assim, cara? Você cuida do teu corpo que vai para um caixão, mas você não cuida da tua alma que vive para sempre? Você entende o absurdo da coisa? Só que ninguém faz esse raciocínio, entende? Do absurdo que é cuidar do corpo e não cuidar da vida interior. Entende ou não? Mais necessário do que você ser fisicamente forte, é necessário que você seja interiormente forte. Eu me lembro de... me vem várias pessoas à cabeça, né? Mas eu poderia dizer para vocês aqui um sujeitinho pequenininho, baixinho, assim, minúsculo de fato, do século passado, chamado Viktor Frankl. Nasceu em 1905, morreu em 1997, tá certo? Viktor Frankl era baixinho, pequenininho, um judeu, franzino, fazia escaladas ao fim de semana, caramba, ele devia ser forte, de fato acho que devia mesmo, né? Fazendo escaladas todos os finais de semana, mas ao mesmo tempo era um judeu pequenininho, franzino, e que sobreviveu a um campo de concentração não pelo seu vigor físico. Fisicamente falando, eles estavam destruídos, todos os que estavam lá, percebe ou não? Magérrimos, assim, com a saúde assim em um caco, fisicamente destruídos. A resistência daquilo se dava única e exclusivamente por um aspecto, que era a força interior. Viktor Frankl, quando ele chega no campo de concentração em Auschwitz, ele faz um pacto consigo mesmo, né? Ele faz um sinal apertando a sua própria mão assim, ó. Ele escreve, ele faz literalmente isso, ele aperta a própria mão como quem fecha um contrato, dizendo, você não vai nunca se atirar no alambrado. Era passava um fio de aço energizado, né? Então os presos que se jogavam eram eletrocutados e morriam, tá certo? Então você não vai se jogar no alambrado. Era um meio de suicídio, né, no campo de concentração, bastante comum. E ele dizia o seguinte, você não vai se jogar lá. Fechado, aperta a mão e fechado, não vamos jogar, né, no alambrado, não vamos jogar no fio elétrico, não vamos suicidar aqui nesse lugar. Essa força interior, ela é motivada pela força do espírito, entende? Entenda, espírito aqui não como força espiritual, entende? Como uma dedicação à vida espiritual e tal. Não que ele não tivesse, ele tinha uma vida espiritual profunda até. Mas a força do espírito significa a força daquilo que é superior no homem. A força daquelas realidades que fazem o homem ser homem.
Porque o que faz o homem ser homem não é o corpo. E, portanto, não é o cuidado da saúde que manifesta a humanidade para o homem. O que, veja, faz o homem ser homem é o seu espírito. Portanto, cuidar das realidades espirituais, o conhecimento da verdade, a prática do bem, o amor, entende? Isso faz o homem ser homem. E quando essas realidades são bem vividas, há uma autêntica força interior para que o homem suporte, tendo um sentido próprio para cada uma das situações de sofrimento, quaisquer que sejam, e ele resista a tudo isso. Não é à toa que, por exemplo, citando mais um caso agora de uma santa, né? Santa Felicidade, mártir dos primeiros séculos, foi atirada para o alto por um animal louco, desvairado dentro do Coliseu, caiu no chão toda arrebentada, provavelmente com ossos quebrados. Ela sentia, assim, provavelmente muita dor naquele momento, mas ela sorria olhando para o céu. Ela sorria, porque ela sabia que aquilo estava acontecendo por uma razão. Ela amava Cristo sobre todas as coisas. É forte isso, não? Ela não morreu naquele momento. Sabe como foi que ela morreu? Eles tiraram ela dali, colocaram ela na mão de um gladiador. O gladiador que tomou Felicidade, né, na mão era inexperiente. Ele ficou batendo nela assim, ó, com as armas, né, com suas armas naquele momento. E levou um tempo até que ela morresse. Foi um martírio absurdamente sofrido, entende? E Felicidade tinha acabado de dar à luz um filho. Essa é terrível. Ela tinha acabado de dar à luz um filho, estava toda quebrada por um ataque de um animal maluco que foi colocado ali dentro para matá-los mesmo. E um gladiador inexperiente a tomou e não a matou imediatamente com um único golpe, mas precisou de vários para tirar a vida dela. Ela morreu sorrindo. O que é isso? É evidente que o espírito está no lugar certo, percebe? Não é saúde física, não é o estado físico. Nós precisamos lutar para ser fortes interiormente. E como é que nós conquistamos a força interior? Fazendo aquilo do qual nós não gostamos. Por quê? Porque você precisa do autodomínio. Você precisa dizer o que você vai fazer e determinar, por mais que os teus afetos digam não. Eu vou fazer porque eu quero. Eu não vou comer isso aqui que eu gosto. Muito bem, está conquistando temperança. Eu vou fazer isso aqui que me dói, que eu não gosto. Eu vou dormir sem travesseiro porque isso é ruim. Eu vou caminhar com uma pedra no sapato. Eu vou... Entendeu ou não? Eu vou fazer coisas que são desgostosas, que fogem do que seria o prazer, que me fazem sofrer sob um certo aspecto. Mas eu farei para conquistar a fortaleza, o domínio sobre mim mesmo. Tá legal? Então, muito bem. Nos vemos amanhã, às 19h. Não perca o próximo vídeo. Para isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui nos comentários o que foi que você achou do vídeo de hoje. Se você quiser que eu fale sobre algum outro aspecto, se ficou alguma dúvida, diga aí, por favor. E deixe o seu like, tá bom? Me ajuda bastante. Por favor, os comentários ajudam muito, hein? Muito obrigado, fique com Deus e a gente se vê no próximo. Tchau!